Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Para os que não me conhecem, meu nome é Lucas Ariboni, eu venho desenvolvendo um trabalho há mais de 10 anos no Brasil de assessoria e suporte para estudantes a nível bacharel ou pós, que desejam cursar uma universidade fora e não exatamente sabem como proceder, entendem sobre possíveis destinos, pré-requisitos e, logicamente, necessitam de uma ajuda profissional para quesitos de bolsa, aplicação, matrícula e todos os outros procedimentos necessários para ter sucesso nessa trajetória. Eu tenho recebido muita demanda por parte de estudantes e pais, levando em consideração a atual conjuntura política e econômica, sobre possíveis destinos que possam oferecer universidades públicas, consequentemente gratuitas ou com um valor simbólico, e que possam também oferecer um ensino 100% inglês, o qual é uma língua que nós no Brasil temos bastante acesso, né? Muitos estudantes possuem através das escolas aqui e conseguem, né, ter um domínio, se preparar bem para a educação, né, na língua estrangeira. Dessa forma, um dos países que acredito que muitos de vocês nunca cogitaram, mas pode ser uma excelente opção, é a Áustria. Dessa forma, eu convidei a Rosana Ortega, que está hoje aqui conosco, especialista no processo educacional austríaco, e a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Ele vai ser um vídeo mais de perguntas e respostas, bastante direto ao ponto, para que vocês possam, dentro de uma primeira instância, entender melhor sobre esse país, saber de todos os benefícios que esse país e as universidades, através do sistema educacional, possam oferecer, e certamente, para os que ficarem interessados, poderem entrar em contato conosco e a gente dar andamento no processo. Rosana, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Olá, Lucas. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouco sobre as vantagens, né, de estudar e morar na Áustria. Você quer iniciar aí com as perguntas? Com certeza, eu acho que a primeira pergunta, Rosana, que, né, todo mundo deve estar se questionando nesse momento, é por que a Áustria, né? É verdade, né? Muita gente ainda não conhece todas as vantagens da Áustria, mas a Áustria ela está entre os países mais ricos do mundo, inclusive tem uma excelente infraestrutura, segurança social, economia estável, oportunidades de trabalho, excelente qualidade na educação. E Viena, que é a capital da Áustria, ela já foi eleita por 10 anos consecutivos como a melhor cidade do mundo para se viver. Então, com essas informações, a gente já tem uma ideia da excelente qualidade de vida e das ótimas oportunidades na Áustria. Fantástico, Rosana. Eu acho que, né, uma observação interessante agora com essa discrepância, né, essa menor discrepância entre o euro e o dólar americano, né, ainda mais a Europa se tornou um destino os quais os brasileiros estão cogitando, né? E se a gente for levar em consideração todos, né, os pontos positivos e atrativos do país, né, como você mencionou, certamente ele vai começar a estar no radar aí das pessoas. Mas para a gente entender um pouco melhor, né, como que o sistema educacional na Áustria funciona? Ele é parecido com o do Brasil? Como são as estruturas das universidades? O sistema educacional é bem parecido com o do Brasil. Atualmente, existem 73 universidades disponíveis na Áustria e são divididas entre universidades públicas, privadas, University of Applied Sciences, University Colleges for Teacher Education. Então, são 4 tipos diferentes de universidades. Falando mais sobre as universidades públicas, que oferecem grandes vantagens, inclusive para alunos internacionais, existem hoje 22 universidades públicas, sendo que uma delas, que é muito renomada e uma das mais antigas na Europa, é a University of Vienna, que foi fundada em 1365, ela está entre as tops do mundo, né? E ela tem atualmente 90 mil estudantes, né? Então, assim, na Áustria, nós sabemos que o idioma oficial é o alemão, então as aulas são ministradas em alemão, porém, grande parte da população também fala inglês. E existem muitas opções de curso bacharelado e master em inglês também.
tá? Então, é possível também estudar inglês na Áustria. Fantástico, Rosana. É muito interessante citar isso, porque, né, aqui no Brasil nós temos um público bastante diversificado, né? A gente tem algumas famílias, né, que preferem que os filhos sigam dentro de um ensino público, outras preferem que sigam dentro de um ensino particular. Né, os dois mundos, eles oferecem diversos benefícios. E só para a gente antecipar um pouquinho, acho que muita gente está querendo escutar isso, e certamente você vai se aprofundar no decorrer do vídeo. As universidades públicas na Áustria, elas podem ser gratuitas, correto? É isso mesmo. Acho que, assim, essa é a grande vantagem de estudar na Áustria, que o ensino superior nas universidades públicas, ele é gratuito. Então, assim, para os alunos austríacos, alunos da União Europeia, eles não têm custo nenhum para estudar nessas universidades. Para alunos internacionais de outros países, inclusive Brasil, América Latina, diversos países do mundo, existe uma pequena taxa que é de 727 euros por semestre, ou seja, não chega nem a 1.500 euros por ano. Então, se a gente comparar com outras opções de universidades em outros países, ou até mesmo no Brasil, sai muito mais barato, é muito mais econômico, e os alunos têm acesso a uma excelente qualidade de ensino com universidades top no ranking. Nossa, sem sombra de dúvida. Se a gente fizer uma conta de padaria aqui, a gente pegar o valor estimado de 1.500 euros o ano e dividir por um ano calendário, a gente não está falando nem de 200 euros por mês, né? Levando em consideração que as universidades austríacas, muitas delas são top 200, top 300 do mundo. Então, pessoal, uma excelente oportunidade para vocês, né? A gente está passando por um momento que todo mundo está tentando rever os investimentos, né? Segurar um pouco as despesas. Você tem a oportunidade de estudar em altíssimo nível, numa faculdade que vai agregar peso para o seu currículo profissional, vai te dar toda uma maturidade acadêmica, pessoal, e vocês vão estar em um país de primeiro mundo pagando praticamente nada. E, novamente, isso para passaporte brasileiro. Se você tem a facilidade, né, por causa de uma descendência italiana, portuguesa, alemã, aqui no Brasil, que é muito comum, né, dentro da nossa população, vocês ainda são contemplados com uma faculdade sem mensalidade, né? Rosana, muito bom, estou gostando muito, mas se eu, por acaso, tiver um interesse de cursar uma faculdade lá, explica para mim um pouquinho quais seriam os principais pré-requisitos e, dentro da sua opinião, do seu conhecimento vasto, né? Você também já ajudou diversos alunos. Como que seria a melhor forma de um estudante ingressar em uma faculdade austríaca? Bom, na Áustria, a maioria dos cursos universitários não tem um teste como um vestibular que é feito aqui no Brasil, tá? Então, a maior parte dos cursos, o aluno só tem que apresentar a nota média do ensino médio do país de origem. Então, no caso aqui, ele tem que ter o histórico escolar aqui do Brasil, conclusão do curso, com uma nota média de pelo menos 7, seria o ideal para ele ingressar nessas universidades aí da Áustria. Falando um pouco sobre o acesso a essas universidades, eu acho que é importante lembrar que existem alguns cursos preparatórios que facilitam muito o processo para o aluno internacional. Esses cursos preparatórios são chamados de Foundation. Então, eu até, inclusive, tenho uma instituição que existe desde 2001, que é a South Academy, que oferece o Foundation, que combina tanto as matérias acadêmicas quanto o aprendizado do idioma, se o aluno ainda não tem um nível adequado para ingressar direto na universidade. Então, é muito importante ele ter essa facilidade, né, de acesso através do Foundation. Inclusive, o próprio South Academy, ele oferece toda assistência com visto, permissão de residência, enfim, dá todo o suporte no processo de admissão nessas universidades. Então, é muito mais fácil fazer o processo com uma instituição que já existe há muitos anos e que já tem essa experiência e credibilidade no mercado, nas universidades, consegue de uma forma mais fácil, os vistos adequados, enfim. Existe esse caminho do Foundation que é muito mais vantajoso para o aluno internacional.
Fantástico. Eu sempre aconselho os estudantes internacionais, né, para alguns países em específico, obviamente, né, nós estamos falando sobre a Áustria, esse é um dos países que existe esse aconselhamento, essa preparação, né, que muitas universidades, né, utilizam a nomenclatura de foundation, ela serve não apenas para uma adequação de grade curricular, de carga curricular, para que aquele aluno, seja nível bacharel ou pós, chegue melhor preparado, condicionado para o nível educacional das faculdades do país e do próprio sistema educacional, mas também as universidades, me corrija se eu estiver errado, Rosana, elas levam em consideração, né, se o estudante fez esse preparatório ou não, seja ele com uma duração de 2 meses, 5 meses, 8 meses, porque essas universidades sabem que o estudante passando por essa preparação, por essa adequação, ele vai estar melhor climatizado no país, ele vai estar melhor adaptado, ele vai ter um entendimento mais a fundo de como que funciona, né, a logística de estudos e, consequentemente, a produtividade dele, né, vai ser muito maior do que um estudante que não faz essa trajetória. É um investimento pequeno, né, já sabendo que para muitos estudantes a faculdade vai ser gratuita ou com valor simbólico, e nós altamente recomendamos. Acredito que esse seja um fator diferencial para os estudantes saberem, né? É isso mesmo, Lucas. Tudo que você explicou realmente vale a pena o aluno fazer esse foundation, para ele se adaptar nesse período que ele chega na Áustria, para ele entender um pouco também como que é a grade curricular, como que é o método, a metodologia de ensino nessas universidades, e ele vai fazer algumas matérias que são acadêmicas, então tudo isso vai ajudar o aluno no aprendizado dele quando ele estiver na universidade. Então, ele vai conseguir evoluir melhor no seu aprendizado durante o curso universitário. Tudo isso porque ele se preparou melhor no Foundation através desses cursos preparatórios. Fantástico, Rosana. Para a gente finalizar, gostaria só de fazer um resumo para quem não conseguiu acompanhar a gravação desde o começo, mas a Áustria é um excelente país, é um dos países mais ricos do mundo. A gente tem mais de 20 opções de universidades públicas, né? Praticamente todas gratuitas para quem tiver o passaporte europeu, para quem não tiver, for um estudante internacional, né? Apenas com passaporte brasileiro, falando especificamente para o nosso público, a gente está falando de um valor simbólico muito mais acessível do que as universidades aqui no Brasil. Né? O meu trabalho, juntamente com a minha equipe, que toda formada no exterior, é acompanhar todo esse processo, ajudar na escolha das universidades, ajudar na escolha do preparatório, entender os valores, né? Pleitear algum tipo de bolsa, se o preparatório puder oferecer ou não, e no caso das universidades privadas, o mesmo raciocínio. Também a busca e confirmação de moradia, o plano alimentar, orientação consular, enfim. Esse é um trabalho de A a Z, que ele é importante ser feito por um profissional, né? Uma vez dito isso, que os próximos 40, 50, 60 anos da vida do estudante, ele vai ser muito baseado nessa fundação acadêmica. Então, nós entendemos a importância desse trabalho. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigada, okay. O meu prazer estar com você conversando sobre isso. E só para lembrar também, os alunos internacionais, eles têm a permissão de trabalho de até 20 horas por semana, tá? Então, durante esse período de estudos, assim que eles conseguirem, né, a Residence Permit for Students, eles podem já trabalhar legalmente na Áustria. Então, essa é outra vantagem. Para vocês verem, pessoal, que alternativas existem, né? Países que às vezes vocês nunca cogitaram podem ser o seu plano A, devido à qualidade acadêmica e todas as facilidades que ele oferece. A grande questão é a informação e vocês terem um suporte profissional. Gostaria de finalizar, então, com uma mensagem de contem conosco. Obrigado. Obrigada.